Estamos de volta agora falando sobre emprego. Os números de um balanço recém-divulgado servem para mostrar como Campinas pulsa com diversas oportunidades. A metrópole é até o momento, neste ano, a terceira cidade que criou mais vagas de emprego com carteira assinada no estado de São Paulo. Só fica atrás da capital e de Guarulhos. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego e mostram que de janeiro a abril a metrópole gerou 8.869 postos de trabalho. Nesse mesmo período, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas teve 7.080 vagas de emprego oferecidas, um número recorde de oportunidades em 4 meses. Além disso, se a comparação for com o mesmo período do ano passado, o CEPAT aponta uma alta de 366% no número de postos gerados entre janeiro e abril deste ano. E não é só nos primeiros 4 meses, viu, gente, desse ano não, porque no acumulado de 12 meses, de abril a abril, Campinas também ocupa o terceiro lugar com 15.023 vagas de emprego criadas. E falando em vagas, muita gente não consegue aproveitar as oportunidades porque não sabe como se portar durante o processo de candidatura. É o seu caso? Você já se sentiu nervoso antes de uma entrevista de emprego? Calma que você não está sozinho, não. Não importa a experiência no mercado de trabalho. Para muita gente, a entrevista de emprego sempre provoca algum nível de desconforto, E também de apreensão nos candidatos. Mas a boa notícia é que há algumas formas de superar as inseguranças típicas dessa etapa do processo seletivo e se preparar da melhor maneira. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo a partir de agora com José Tortato. Ele é diretor de operações do Banco Nacional de Empregos. Muito bom dia, bem-vindo à edição Manhã. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E já começa para a gente não perder nem um minutinho do nosso tempo, perguntando para você qual que é a importância do currículo. Ele de fato é a nossa primeira impressão? Sim, o currículo é o cartão de visitas para que o candidato consiga convencer o recrutador que vale a pena investir o tempo dele em uma entrevista. Então, o currículo bem elaborado, ele tem dados atualizados, ele tem dados de experiências, de cursos, e ele é construído de forma completa, para que ele reflita de forma precisa e o perfil profissional e as capacidades do candidato. Tem alguma dica assim que você fala, olha, fala sobre isso, fala sobre como você vai ajudar, coloca isso no currículo, só para umazinha só para a gente passar para as nossas próximas perguntas. Por incrível que pareça, Juliana, as pessoas esquecem de atualizar os dados de contato quando trocam de número de telefone, e-mail. Aí o recrutador, ele se interessa pelo perfil, mas não consegue falar com as pessoas. Então, a primeira coisa é acessar o seu currículo e ver se ele está com os dados de contato atualizados. Perfeito. Bom, chegou então o grande dia. Você vai lá para a entrevista, como que essa pessoa deve se comportar para chamar a atenção, inclusive, ali do entrevistador, do pessoal da RH? O primeiro passo para o candidato é ele se preparar para uma entrevista, é pesquisar informações sobre a empresa, entender a sua cultura, valores e os requisitos da vaga. E aí, quando a gente entra no tema de entrevistas, existem 2 tipos de entrevistas. A entrevista presencial e a online. Depois da pandemia, as entrevistas online elas tomaram grande importância e fazem parte hoje da rotina de RH das empresas. Então, para as entrevistas online, é muito importante testar os equipamentos, de preferência se posicionar perto do roteador de internet e estar num ambiente tranquilo para que a entrevista se dê da forma melhor possível. E para as entrevistas presenciais... Perdão, eu só te interrompi, a gente já fala da presencial, é que você trouxe esse ponto importante da online, que está cada vez mais frequente.
Nesse caso, o entrevistador também leva em conta a performance desse candidato? A comunicação dele ali diante da câmera? Deve ser uma preocupação também ou não leva isso tão em conta? Não, é super importante, né? Porque a partir do momento que o recrutador não está frente a frente, olhando nos olhos do candidato, esse momento de contato, que é super breve, né? Às vezes é 30 minutos, 40 minutos, é muito importante que a comunicação se dê de forma super assertiva. Perfeito. E no caso do presencial? No caso do presencial, é muito importante o planejamento para que não aconteça o atraso, né? Então, é essencial que o candidato ele faça o planejamento do percurso, do deslocamento e ele chegue com aí 10, 15, 20 minutos de antecedência. É melhor chegar um pouquinho mais cedo do que se atrasar. Gente, é o mínimo, né? Pesquisar sobre a empresa que você vai, saber os valores, o ramo que você vai trabalhar e também chegar ali certinho. Agora, imagem. É uma coisa que a gente precisa se preocupar tanto no online quanto no presencial. Quando eu falo imagem, é um cabelo arrumado, minimamente arrumado, uma roupa ok. Isso também conta? Sim, e faz parte da construção da sua postura, né? Para que você venda a sua imagem no momento da entrevista. Então, cuidados ali com a aparência, com a vestimenta é super importante. E por isso que também é importante a gente fazer uma pesquisa sobre a cultura da empresa antes de fazer a entrevista. De acordo com a empresa, a cultura de vestimenta, uma empresa é diferente da outra, então a gente chegar numa entrevista adequados é super legal. Já chama a atenção, né? E pesquisando sobre o tema, eu vi que tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que mostra que 70% dos trabalhadores mentiram nos currículos e 80% já mentiram também em uma entrevista de emprego. Ou seja, isso é dar um tiro no pé, né? Tem que ter a sinceridade em primeiro lugar, porque uma hora a verdade aparece. É uma péssima escolha, né? Mentir nunca é uma boa estratégia, seja no currículo, seja na entrevista de emprego. E vale lembrar que mentiras podem ser descobertas durante o processo seletivo ali na entrevista. Nossa. Ou após a contratação. Isso aí pode resultar numa demissão e danos à própria reputação do profissional. Então é bem importante que o candidato, porque a gente, durante a entrevista, a gente pode ser questionados por características, questões que a gente ainda não domina. Então, é bem importante que o candidato tenha o autoconhecimento e saiba os seus pontos a melhorar. E, no momento adequado, ele exponha o que ele está fazendo ou pretende fazer para superar esses desafios. E quando essa pessoa, então, se sente insegura ali em responder alguma coisa, o melhor, então, é ela falar a verdade? Fala a Que tem verdade, é dúvida. melhor. Porque muitas vezes o recrutador ele é treinado para identificar se o candidato está mentindo ou desviando do assunto de forma proposital, né? Então, o mais indicado é que se fale a verdade. E se o candidato estiver preparado com antecedência, ele sabe que ele tem algum ponto a melhorar, ele já esteja preparado para responder sobre isso. Perfeito, José Tortato, diretor de operações do Banco Nacional de Empregos. Obrigada pelas suas orientações, suas dicas, eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. E aqui, claro, portas sempre abertas, porque esse é um assunto que interessa muito o nosso público. Muito obrigada. Agradeço, um bom dia para vocês, até mais. Até mais! Você de casa sabe que pode rever esse nosso bate-papo, importantíssimo, né? E pode também compartilhar com quem está precisando. Conhece alguém que está ali nesse processo? Está indo para a entrevista de emprego, mas está super inseguro? Com certeza essas orientações vão ajudar bastante. Daqui a pouquinho esse material já está no nosso YouTube.